eu queria rapidamente fazer uma introdução, dizer que a Secretaria de Políticas Digitais foi criada na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, pela compreensão do novo governo de que era preciso ter um espaço dentro do governo para lidar com a interseção entre o ambiente informacional e o ambiente digital. Então, ela está ali na SECOM com este papel, ela não cuida de todas as políticas digitais do governo, ela se articula com outros ministérios, mas ela olha especialmente para essas questões que estão aqui em debate, para o fortalecimento da luta contra a desinformação, contra o discurso de ódio, para a questão, passa pela educação midiática, passa pelo fortalecimento do jornalismo. Acho que a gente precisa fazer algumas considerações iniciais em termos de algumas premissas. Primeiro, temos um problema, né? Acho que a Kátia já botou o sarrafo lá em cima, dizendo temos e é grave. Acho que essa também é a nossa avaliação e ele passa, do nosso ponto de vista, por duas questões. Uma é uma dimensão econômica de uma mudança que, em certa medida, ela é inexorável por conta do processo que aconteceu nas últimas décadas, de fortalecimento das redes sociais como mediadoras da relação, inclusive, dos usuários com conteúdo. Tem estudos mostrando o quanto boa parte da publicidade digital vai sendo hoje, né, mantida e controlada pelas grandes empresas, aqui especialmente Google e Meta, e como a devolução disso, vamos dizer assim, como um elemento de sustentabilidade para o jornalismo, depende de idiosincrasias, né? Então ela pode ser positiva, como a gente sabe de algumas iniciativas positivas, como está aqui Natália Moncal. Moncal parece feliz hoje por algum motivo que vai além do jornalismo, mas eu acho que nós temos uma condição que é preciso aprofundar o diagnóstico. Nos diálogos que a gente tem agora, falando mais diretamente, nos próprios diálogos que a gente tem com as empresas, a gente teve a oportunidade de sentar com o Google algumas vezes. O Google traz a dimensão da contribuição que eles fazem ao jornalismo pela lógica de promoção e divulgação de conteúdo. E nós falamos, tá bom, mas então vamos aparecer, esses números precisam aparecer, isso precisa ter transparência, isso precisa ser, de certa maneira, auditável, os veículos precisam ter uma leitura que convirja com isso, senão a gente está falando de uma... Com licença, só, desculpem, porque... senão a gente fica falando de um processo que ele é dado só por uma das partes. E acho que essa dimensão do quanto as plataformas contribuem ou se apropriam de um recurso que, vamos falar, por um período curto da humanidade, talvez do pós-guerra até 2009, ele esteve disponível para o fortalecimento do jornalismo, sustentabilidade do jornalismo profissional, o debate vai ficar sempre em versões e não necessariamente em fatos. Acho que a gente precisa chegar e aprofundar o diagnóstico em relação aos fatos. Acho que o segundo ponto é a própria lógica de distribuição e de acesso à informação que as pessoas têm hoje, né? O que é a dieta de mídia do brasileiro hoje, a maneira como ele se apropria e alcança as informações. Aí a gente tem algumas pesquisas, talvez a Digital News Report da Universidade de Oxford, Reuters, seja uma das referências que mostra como as redes sociais são cada vez mais usadas para o acesso a notícias, não só o acesso a conteúdos, e isso gera, do nosso ponto de vista, um problema, porque uma das externalidades negativas do modelo de negócio das plataformas é que elas se orientam pela maximização de engajamento e não pelos critérios do jornalismo profissional, que sempre organizaram, sempre não, mas, digamos, nesse período entre o pós-guerra e 2009, eram majoritários na questão da distribuição da informação. Então, esses dois fatores combinados geram, para nós, um problema significativo. E o que o governo tem a ver com isso? Acho que essa é uma das questões que a gente se coloca, não é uma questão bem respondida, e acho que o mundo tem buscado caminhos. Primeiro, nos parece que, se eu for resumir, sim, o governo tem uma missão nessa história, que é buscar apoiar o fortalecimento e a sustentabilidade do jornalismo pelo significado e pelo impacto que ele tem na democracia, que eu uso uma deixa da fala do Silvio. A nossa leitura é bem parecida, de que a liberdade de expressão ela tem uma face muito evidente, que é a liberdade de expressão na sua dimensão individual, mas ela tem uma face pouco iluminada, como a lua, né? Aquelas The Dark Side of the Moon, que é a dimensão social ou coletiva, é a dimensão de a sociedade estar bem informada para a sua tomada de decisões. E esta condição, essa realização dessa dimensão coletiva da liberdade de expressão depende de informações confiáveis disponíveis. Então, o Brasil tem se engajado internacionalmente
numa agenda de proteção e promoção da integridade da informação. E o que a gente quer dizer com integridade da informação? Né? Que haja um conjunto de informações consistentes, confiáveis, para a sociedade tomar suas decisões no dia a dia. Essa é uma agenda que está... Esses termos têm sido utilizados, né, no âmbito do secretário-geral da ONU, no Policy Brief que ele soltou em junho, e organiza um código de conduta para as plataformas. No debate da OCDE, no debate do PNUD, a Unesco se aproxima disso quando solta um guidelines de regulação de plataformas, e nos parece, o Brasil teve a oportunidade de avançar em alguns temas e acordos essa semana, né, com a Alemanha. A gente fechou uma declaração conjunta de intenções de trabalhar em cima dessa agenda, e agora hoje o presidente Lula anuncia também uma declaração do Mercosul ampliado em torno dessa agenda. Isso nos permite também pensar soluções no âmbito transnacional, enfim, regional ou global, e, de certa maneira, buscar aproximar as soluções que o Brasil vai dar também de soluções que outros países estão dando. Muito concretamente, nós já estamos trabalhando, em alguma medida, nessa agenda. Primeiro, com o acompanhamento e ação em cima do projeto 2630, 2370, onde esse tema apareceu muito fortemente. Nossa leitura hoje é que é preciso melhorar aquele texto para que ele não tenha, para que ele possa ter um caráter de trazer uma medida de ampliação de pluralismo e diversidade nos seus resultados, nos seus efeitos. Nossa percepção é que o texto, da maneira que está, ele pode reproduzir uma lógica monopólica ou de concentração que a gente precisa buscar enfrentar. Isso não significa abandonar o que está lá, ao contrário, significa reconhecer o avanço do texto que já está ali, mas trazer outros elementos para a discussão pública. E aí eu acho que tem contribuições que FENAGE, a AJOR, outros atores têm feito que são muito... iluminam um pouco esse caminho e nos ajudam a buscar soluções. Isso passa por enfrentar aquele problema que eu falei no começo, que está nos nossos diálogos com o Google e com outras empresas, de entender o quanto que esses mecanismos precisam também manter incentivos para as ações que são feitas diretamente pelas empresas, para eles não funcionarem como um contra-incentivo, como a gente viu acontecendo em alguma medida na discussão do Canadá, né? O acordo que se chegou na semana passada com o Google mostra que enfim, a complexidade do processo para você conseguir fazer valer determinados princípios que você às vezes aprova em lei, mas que pelo poder dessas empresas, poder de mercado significativo, elas podem gerar um abuso de posição dominante, como a gente viu no caso da Meta de retirando os conteúdos online ali. Para terminar, nós temos então um conjunto de medidas que a gente quer fazer imediatamente. Então, assim, esse tema de como burilar a dimensão que já está em projeto de lei, nós devemos trazer aí a público no começo do ano. Nós estamos discutindo com o ministro Pimenta, ele tem muito interesse que isso possa avançar, mas também sabe que para isso avançar depende de chegar a acordos, chegar a posições de acordo dentro da sociedade civil, dentro do campo de produtores jornalísticos e, inclusive, na relação com as plataformas. Nós temos uma agenda de uma instrução normativa sobre publicidade que amplia a capacidade do governo em investir no digital, e aí a gente tem que reconhecer que a publicidade é um elemento que, por um lado, ele tem um objetivo primordial de fazer as pessoas conhecerem o que o governo está fazendo, mas ele tem uma externalidade, pode ser positiva ou negativa, de fortalecer ou enfraquecer determinados atores no mercado. Então, a gente precisa trazer esse elemento para a conversa sem inverter a ordem de prioridade nessa história. Nós temos também uma dimensão que estará na mesa aí no começo do ano, que é uma compreensão, e com isso termino mesmo, de que a sustentabilidade ela precisa ser pensada além de uma dimensão de só o quanto que as plataformas vão contribuir para a produção e distribuição jornalística. Acho que passa por mecanismos que podem estar no BNDES, passa por mecanismos que podem estar no fundo no FNDCT da Ciência e Tecnologia, em responder a questões que têm a ver com a necessidade de desenvolvimento tecnológico para responder a necessidades que o mercado impõe, por exemplo, de publicidade digital, e pode estar, às vezes, em responder a questões pontuais. O presidente Lula assinou um decreto com o MIR, que junta o MIR e a SECOM num esforço de fortalecer uma comunicação antirracista. Para nós, esse é um tema que especificamente interessa de como é que a gente fortalece veículos gerenciados, administrados por pessoas negras. Então, aqui eu estou dando só um panorama mais geral, mas eu acho que a gente tem condição depois de aprofundar alguns desses temas e falar, mas é uma articulação da agenda realmente nacional e internacional que me parece fundamental para a gente poder avançar.
Sem falar que esse tema está no G20, no Grupo de Economia Digital, pela primeira vez, sob liderança nossa, e a gente tem muito interesse em dialogar com o conjunto da sociedade para apontar numa direção convergente. Obrigado.